Pessoal, vamos lá dar continuidade, né, à nossa investigação da estrutura eletrônica dos átomos. Então, dando continuidade, né, nesse estudo, é preciso a gente, né, dar um passo também e compreender também, tá, um pouco melhor a questão dos espectros, né. Então, como a gente vem estudando, né, alguns aspectos físicos, tá, da natureza ondulatória, então, quando uma radiação eletromagnética ela passa, né, por um prisma, né, como está aqui na figura, e sempre, na verdade, porque sempre que uma radiação eletromagnética, né, ela muda de meio, tá, pessoal, ela sofre ali um processo de difração, né? Por quê? Porque devido a cada uma ter um comprimento de onda diferente, ela vai se comportar, vai ter uma variação no seu movimento, né, na sua velocidade também de forma diferente, né, vai se comportar de forma diferente. Então, como cada uma vai se comportar de forma diferente, conforme ela passa de um meio para outro, né, ela sofre um processo, né, físico chamado de difração. E, então, por isso que ela tende, né, quando ela passa, então essa a radiação eletromagnética passa por um prisma, ela difrata, né? E aí é possível, então, a gente decompor as radiações eletromagnéticas que compõem, às vezes, uma determinada radiação. Então, às vezes, a gente vê uma luz, né? Uma determinada radiação, a gente acha que só tem um tipo de radiação ali no meio. E aí, quando passa por um prisma, a gente percebe que, na verdade, ela é formada por uma combinação de várias radiações eletromagnéticas, tá? Com comprimentos de ondas diferentes. Então, o que acontece com a luz, né? Então, a luz branca, ela é formada por radiações de comprimentos de ondas diferentes, né? E sendo que cada um desses comprimentos de onda, por exemplo, pode ser decomposto em cores diferentes, né? Então, cada uma dessa cor tem um comprimento de onda diferente. Então, quando passa por um prisma, né, eu formo essa cartilha de cores, né, essa carta de cores igual está aqui, igual a gente vê no arco-íris, chamado de espectro contínuo. Tá? Por que espectro contínuo? Porque eu praticamente não vejo, a gente praticamente não vê interrupção nesse espectro. Tá? É lógico que ele não é necessário, o espectro, por exemplo, normalmente ele não vai ser totalmente contínuo, porque eu vou ter substâncias ali entre, né, o prisma, aqui entre o prisma e meu anteparo, vou ter aqui substâncias que podem absorver parte dessas radiações, então pode gerar alguns tipos de lacunas aqui. Mas, né, olhando assim por fora, é como se fosse uma contínua, né? Eu não tenho interrupção de cores. Onde começa o vermelho, onde acaba o vermelho, já começa o laranja, onde acaba o laranja, começa o amarelo e assim sucessivamente, tá? Assim como nós temos a luz branca, nós temos também, quando eu tenho gases, né, quando eu coloco uma grande diferença de potencial em um tubo, por exemplo, que contém um gás, esse gás também passa a emitir cor, né, a brilhar e emitir cor. Né, e você está emitindo uma luz, ele está emitindo uma radiação eletromagnética. E aí essa radiação eletromagnética ela também pode ser decomposta, né? Eu também posso pegar essa luz, passar por um prisma e gerar ali um espectro, né, do outro lado, no anteparo. Às vezes, o que se esperaria é que quando essa radiação emitida por uma substância, né, passasse por um prisma, formasse às vezes um espectro só, né, uma faixa apenas, né, de radiação, ou uma banda, né, de radiação ali devido à sua cor, para ficar algo parecido com o espectro contínuo. Né? Então, se eu tenho ali uma amostra que brilha com uma cor vermelha, às vezes eu esperaria então que tivesse no meu anteparo apenas a cor vermelha, né, lá no espectro formado, após passar pelo prisma. No entanto, por exemplo, quando a gente pega o gás hidrogênio, né, que é um gás que, sobre uma diferença de potencial muito grande, passa a brilhar na cor vermelha, quando essa luz vermelha passa por um prisma, ele forma esse espectro de linhas, né, no caso aqui vamos olhar o espectro de emissão, tá, que é esse de baixo aqui. Nós temos o espectro de absorção e o espectro de emissão. O espectro de absorção, ele mostra onde o meu gás está absorvendo radiação, tá? Como assim? Vamos até aproveitar que está aqui, né? A gente explica rapidinho. Então, por exemplo, você tem sua amostra de gás hidrogênio, se você pega uma luz branca e passa por esse gás hidrogênio, vai formar um espectro do outro lado, né? Um espectro contínuo, né? Que seria esperado lá do outro lado. No entanto, não se forma um espectro contínuo, igual estava, né, igual está aqui no anteparo de cima, porque o meu gás hidrogênio vai absorver certos comprimentos de onda dessa radiação luz, da luz branca que está incidindo sobre ele, tá? Então, esse espectro de absorção,
ele mostra a radiação que o meu gás, minha amostra, está absorvendo de uma fonte, como por exemplo a luz branca. O de baixo, ele mostra um espectro de emissão. Então, no caso, eu pegar meu gás hidrogênio, promovo uma diferença de potencial nele, de forma que ele começa a irradiar, né, começa a brilhar, começa a emitir luz, e aí eu pego essa luz emitida e passo para um prisma. Então, eu gero esse espectro de emissão. Então, repare que esse espectro de emissão é apenas em algumas comprimentos de ondas, né? Não é em todo o comprimento de ondas, né? Não forma um espectro contínuo, forma espectro com linhas discretas, tá? E isso foi assim, bastante desafiador na época. E repare que esse espectro de linha do hidrogênio, né, ele já foi produzido em 1800, ou seja, antes da teoria de Planck, antes da teoria do fotoelétrico, né, da dedução do efeito fotoelétrico proposto por Einstein. Então nesse ponto não havia nenhuma discussão ainda sobre quantização de energia, né? Então foi algo assim bastante desafiador para quem começava a produzir esses espectros, né? Aqui tem outro exemplo, tá? Então repare que esse primeiro é do hidrogênio, né, com algumas linhas só. E imagina agora você pegar do hélio, neônio, mercúrio, outras amostras de gás que produziam espectros ainda espectros mais complicados, mais complexos, tá? Apesar do espectro de hidrogênio ser bastante simples, né, com apenas algumas faixas, mas os outros já começam a formar espectros bastante complexos, tá? E aí aqui está só o espectro de hidrogênio, tá? Um pouco maior, né? Para que a gente possa ver os comprimentos de ondas de cada faixa, né? Então eu tenho aqui uma linha em 656 nanômetros, outra em 486, 431 e 410. Então bastante discreto, né? Nos outros, onde está preto, é porque não tem radiação eletromagnética nesses outros comprimentos de onda. E aí, por volta, tá, de 1885, um outro cientista, né, na verdade um matemático chamado John Balmer, ele conseguiu relacionar a distância entre essas linhas espectrais a partir de uma equação matemática, tá? Tanto é que essa série, né, de linhas, essas linhas aí que estão visíveis, né, que estão no comprimento do visível, é chamada de série de Balmer, né, porque ele conseguiu relacionar o comprimento de onda entre elas, né, a distância entre elas, a partir de uma equação matemática. Depois foi se percebendo que além dessas linhas espectrais que estão no comprimento de onda do visível, o meu hidrogênio emitia também outras linhas espectrais, só que estavam na região do infravermelho e do ultravioleta, e por isso a gente não conseguia, até então não se conseguia ver, mas depois conseguiu perceber a emissão dessas outras em outros comprimentos de ondas também, mais e menos energéticos do que o visível. E aí foi necessário outras equações, até chegar, né, um condensado de equações aí, né? A gente vai ter aí a série de Balmer, a série de Lyman, enfim, e aí chegou numa equação, né, de Heisenberg. Heisenberg então consegue fazer uma equação matemática que conseguiu relacionar todas as linhas espectrais do hidrogênio, tanto as não visíveis quanto as visíveis, tá? A partir dessa equação. Então ele relaciona aqui, né, o inverso do comprimento de onda de cada uma dessas linhas com uma constante, tá, um valor, uma constante aqui de proporcionalidade, né, que foi chamada de constante de Heisenberg, que multiplica a diferença, né, entre um sobre um número inteiro, né, ao quadrado menos um outro número inteiro também ao quadrado, né. Depois nós vamos entender o porquê que são esses números inteiros, tá, ok? Esses aqui são números inteiros mesmo, podendo ser, por exemplo, número 1 e número 2, número 2 e número 3, tá? Sendo esse n sempre igual ao número inteiro, 1, 2, 3, 4, 5. Então, sempre que eu substituir aqui nessa equação, então eu vim aqui, a constante de Heisenberg não é uma constante, então é um valor conhecido, e eu substituí aqui 1 e 2. Quando eu determinava, né, fazer a conta matemática, eu tinha lá um comprimento de onda que coincidia com um desses espectros aqui, com uma dessas linhas que estão aqui. Quando eu substituía 2 por 3, 2 e 3, por exemplo, eu colocava o número 2 aqui e o número 3, calculava, eu achava o comprimento de onda de outra linha desta, né? Então, isso funcionou muito bem, né? Essa equação se adequava muito bem. Apesar deles não saberem o porquê, né? O porquê que eu tinha essas linhas e qual que era a relação delas entre si, mas enfim, já tinha-se uma equação matemática que conseguiu relacionar esses comprimentos de onda com valores inteiros. E isso vai ser muito interessante daqui a pouco, né? A gente vai perceber isso. E aí entra, então repara que praticamente 100 anos depois, né, esses espectros ficam sem respostas por praticamente 100 anos. Somente então, né, já lá no século XIX, né, Niels Bohr, né, entra
né, em cena, né, esse cientista fantástico, né, um cara extremamente inteligente, tá? Com várias formações, né? E Niels Bohr, ele conhecia o trabalho de Rutherford e ele achava aquela visão do trabalho de Rutherford muito bonita, né? Até porque, como, apesar de Rutherford nunca ter dito como seria necessariamente o modelo atômico, mas as pessoas acabaram associando o postulado dele a uma ideia planetária, né? Então, como se o meu átomo, né, fosse regido mais ou menos por uma regra, né, uma lei semelhante a que rege, né, o sistema planetário, o sistema solar, né? Ou seja, como tivesse então o núcleo e os elétrons girando ao redor daquilo. E aí Niels Bohr achava isso muito filosófico, né? Poxa, é como se a gente tivesse um universo dentro de nós mesmos, né? Ou seja, a gente é formado por átomos e os átomos parecem com o universo, né? Então, toda essa filosofia, né? É, enfim, brilhava muito os olhos do Niels Bohr e ele quis, então, continuar os estudos, tentar melhorar esse modelo de Rutherford e tentar explicar, né, por que ele existia. E aí Rutherford então propõe, né, pega esse modelo então de Rutherford, que até então os elétrons estariam ali aleatórios, né, ao redor do meu núcleo, e propõe que ele na verdade, né, que meus elétrons na verdade estivessem ao redor do meu núcleo, organizados em órbitas, né, em camadas eletrônicas. Então ele propõe que agora o meu elétron, na verdade, ele gire ao redor de camadas específicas ao redor do meu núcleo. E aí ele postula, né, três regrinhas para esse modelo dele. Né? O primeiro é que apenas algumas órbitas são permitidas ao elétron. Isso não era assim mas algo tão, como é que eu vou dizer, ilusório, né, ou enfim, de outro mundo, né? Porque nessa época já tinha o estudo de Planck, que já falava sobre uma quantização de energia, né? Por mais que Bohr não implementou necessariamente aqui a quantização de energia, mas ele implementou de forma teórica, né? Ele não conseguiu comprovar, mas ele conseguiu impor de forma teórica, tipo, olha, então meus elétrons devem atuar, né, devem se posicionar apenas em órbitas cujas energias são permitidas. O meu elétron pode ser encontrado então em qualquer nível energético. Ele tem certos níveis energéticos que são possíveis, né, que são permitidos, tá? E aí ele também fala que o elétron, então, de um nível de energia permitido, não emite energia, né? Por quê? Porque mesmo se a gente pensa nesse elétron girando ali em uma determinada órbita, a física clássica diz que quando tem uma carga girando, né, no movimento circular, ele emite energia continuamente. Então, conforme isso acontecesse, o meu elétron era para ele perder energia cinética e a sua energia potencial eletrostática de atração com o núcleo ia aumentar. E aí, então, uma hora ele ia colapsar com o núcleo. Ele simplesmente disse que, olha, a física clássica não consegue explicar isso, então vamos ignorar a física clássica e por algum motivo esse elétron, né, quando ele está em um determinado nível energético, ele não emite energia. Então por isso ele permanece com energia contínua, né, desde que ele não saia daquele nível de energia permitido a ele. E o elétron então só vai absorver ou emitir energia quando ele muda de nível, né, para um outro nível de energia permitido. Então é claro que ao redor do meu átomo eu não teria apenas um nível de energia permitido, eu teria mais de um níveis de energia permitidos, né? E aí quando ele muda de um nível para outro, ele então absorve ou emite energia, né? Então essa transição era possível, né? Desde que fosse para, como eu disse, né, níveis de energias permitidos, tá? E aí ele também propõe, né, ele propõe que na verdade, quando ele estabelece, né, esse modelo dele, tá? Tá, eu ia chamar a atenção porque assim, uma das coisas, tá? Que eu não vou entrar na questão matemática aqui nessa aula, mas uma das coisas que ele faz, tá? É quantizar o momento angular desse elétron, né? Então, assim, o momento angular é a quantidade de movimento que uma partícula tem quando ela realiza um movimento circular, né? A gente tem dois tipos de momentos, né? O momento linear, que é a quantidade de movimento de uma partícula em linha reta, e o momento angular, que é a quantidade de movimento de uma partícula quando ela realiza um movimento circular, tá? Por que quantidade de movimento? Por exemplo, o momento linear, né, é definido como um produto, né, entre massa e velocidade. Então, ou seja,
a quantidade de movimento, por exemplo, que tem uma bola de futebol a 10 km por hora é diferente de um carro a 10 km por hora. A bola a 10 km por hora, às vezes eu consigo parar ela. Um carro eu não vou conseguir parar, né? Então isso é o que a gente pode ser definido como momento linear, por exemplo. Momento angular, a definição é muito parecida, só que agora eu levo em consideração um ângulo, né, devido à trajetória circular que essa minha partícula realiza. E aí quando ele então pega e calcula, né, e tenta determinar, né, a energia de cada um desses níveis, ele chega a esse postulado. Ele percebe que a energia de cada um desses níveis, então, eletrônicos, é definido por uma quantidade ali de constantes, né? Ou seja, aquele H ali, né? Esse aqui é a nossa constante de Planck, que é uma constante, a velocidade da luz, que também é uma constante, constante de Heisenberg, vezes o inverso, né, aqui de um número n ao quadrado. Sendo que esse número n, né, nada mais é do que a órbita, né, ou a camada que esse meu elétron está girando. Então, ou seja, ele relaciona a energia, então, num orbital, né, ou do meu elétron, a energia que meu elétron que é permitida ao meu elétron, a um número inteiro. Quando ele faz isso, ele quantifica, né, quantifica, acho que é quantiza, né, enfim, ele quantifica a questão da energia do meu elétron, né? Porque ele diz, olha, meu elétron não pode então ser encontrado em qualquer nível de energia, e essa energia que ele é encontrado pode ser, né, pode ser definido, né, por essa equação matemática, relativamente simples, né? Esse n, então, né, da minha equação, esse número inteiro, e como nós vimos, já tinha inclusive aparecido lá na equação de Heisenberg, ele vai chamar de número quântico principal, né, porque então vem de uma quantização, né, lógico que ele quantificou ali o momento angular e a partir disso ele chega nessa equação química. Então, ou seja, é um número quântico, né, porque não pode ser qualquer valor, tá? Tem que ser valores inteiros, né, 1, 2, 3, 4, não pode ser 1,5 ou algo assim. E ele considera como um número quântico principal. Por quê? Porque ele que define a órbita em que meu elétron vai ser encontrado, né? E com isso ele consegue explicar as linhas do espectro do espectro do hidrogênio, né? Por quê? Porque então ele percebe que ao relacionar, né, ao calcular a energia de cada um daqueles comprimentos de onda, ele conseguia relacionar também a uma determinada variação de orbitais, tá? Então, por exemplo, ele propõe que quando então o meu elétron, né, absorve uma energia, ele passa de um estado menos energético, tá, para o estado mais energético, ficando no estado que nós chamamos de estado excitado. E conforme ele retrocede, lógico que ele está absorvendo um fóton de energia, né, todas essas transições, né, envolvem fótons de energia. Quando ele passa para um estado mais energético, ele precisa absorver um fóton de energia. Quando ele passa para um estado menos energético, ele emite um fóton de energia. Então, enfim, supondo que esse meu elétron vá lá para o nível 6, né, para um n igual a 6 aqui, de termos de excitação eletrônica, conforme ele vai dependendo conforme ele desce, ele emite uma radiação, né, ele emite um fóton também de energia, que vai ter energia relacionada a essa diferença energética entre esses dois níveis, né? Então, se eu tenho aqui, né? Então, meu elétron, né, que estaria aqui no nível 6, quando ele volta lá para o nível 2, tá? Repare que aqui por enquanto, tá, a gente está falando de nível 2, né? Eu não tenho, lá no nosso espectro, tá, do hidrogênio, a gente só consegue visualizar essas linhas espectrais, que como eu já tinha dito, né, pode ser chamada como série, inclusive chamada, né, de série de Balmer. Nós vamos ter outras séries aí em que as linhas estão em regiões não visíveis, tá? Então, por exemplo, as transições que envolvem o n igual a 1, que é o primeiro nível energético aqui, né, que não está nessa figura, as transições que envolvem o n igual a 1 vão estar na região do ultravioleta, né? São transições mais energéticas. As transições que envolvem o n igual a 3, então, quando o meu elétron do nível 6 volta para o nível 3, do nível 5 volta para o nível 3, do nível 4 volta para o nível 3, eu vou ter linhas espectrais que vão estar na região do infravermelho. Então, por isso que a gente não visualiza as transições eletrônicas para o nível 3 e para o nível 1.
né? Porque são regiões não visíveis. Então, essa transição visível, chamada de Sedgbaum, ela envolve apenas n igual a 2. Então, quando o meu elétron sai lá do n igual a 6 e volta para o n igual a 2, ele emite um fóton de energia. Esse fóton de energia tem uma frequência, né? Lembrando que essa frequência aqui se associa com o inverso do comprimento de onda, mas enfim, então ele tem um comprimento de onda, uma frequência específica para essa variação de energia, né? Então eu tenho uma variação de energia aqui, né, em que o meu elétron sai do meu orbital, né, do nível energético 6 e vai para o nível energético igual a 2, né, do nível energético 2. Então, durante essa variação, sai do mais energético, vai para o menos energético, ele emite um fóton de energia, tá? E esse fóton de energia tem um comprimento de onda associado a essa diferença energética entre essas duas camadas. E aí esse comprimento de onda é o que vai aparecer lá no nosso espectro, tá? Então, quando eu pego aqui o espectro do hidrogênio, aqui, tá? Essa linha aqui, então, deixa eu colocar a caneta aqui de novo. Essa linha, tá, vai ser referente àquela transição eletrônica que nós vimos, tá? Aquela transição que ele está indo lá do E6 para o nosso E2, né? E aí ele emite um fóton de energia que tem um comprimento de onda igual a 410,2 nanômetros, que tem essa coloração aqui, né? Esse violeta, eu acho. Enfim. E o mesmo vai acontecer então para cada uma dessas transições. Então ele sai lá do 5, né, e vai para o 2, ele emite outro fóton de energia, né, esse fóton aqui com outro comprimento de onda. Né, esse fóton que é emitido aqui vai ter outro comprimento de onda, inclusive está aqui, né, os comprimentos de onda, eu dando bobeira aqui. Vai emitir outro comprimento de onda, está aqui, né, 434 nanômetros. Esse outro aqui emite outro comprimento de onda, 486, e aqui está o outro comprimento de onda, está aqui, 656 nanômetros. Beleza? Deixa eu só apagar esses rabiscos que eu fiz aqui. Só os que estão na frente da equação. De forma, então, que é lógico, né, essa energia, né, desses fótons emitidos, né, durante essas transições é definida, né, pela própria fórmula lá de Planck, né, que é energia igual a Hμ. E essa energia, então, que vai ser emitida desse fóton, que esse fóton vai ser igual a essa variação de energia que nós falamos aqui, né? Variação, começar da energia 6 para a energia 2, por exemplo, né? Então tem uma variação de energia, né? Então ele sai aqui, por exemplo, essa variação de energia corresponde à energia do nível 6 menos a energia do nível 2. Sendo que a energia de cada um desses níveis é definido por essa equação que está aqui em cima, tá? Então é como se eu pegasse, né, e fizesse menos HCRH, que multiplica 1 sobre N, N6, 2, tá? Esse aqui é né, de um deles, menos HCR, aqui as constantes, que vai multiplicar, vou pôr aqui porque aqui vai ficar preto, não vai dar para ver, 1 sobre N2 ao quadrado, tá? Então, se eu faço a diferença desses níveis de energia, eu tenho esse valor aqui. Então repare que é complicado, é difícil, né, determinar a energia de cada um desses. Eu não sei qual é a energia do nível 6 e a energia do nível 2, mas eu consigo calcular essa variação. Por quê? Porque essa variação está associada a um comprimento de onda, ou desculpa, a frequência. E a frequência, né, está associada ao comprimento, então eu consigo, enfim, se eu consigo ter o comprimento de onda, eu consigo calcular, determinar a minha frequência e eu consigo determinar então a variação de energia, né? Eu não sei, não consigo definir, né, determinar a energia de cada uma dessas orbitais, mas eu consigo definir a diferença de energia entre elas, tá? De forma que, tá, quando eu tenho que essa variação de energia for então menor do que zero, o fóton foi emitido, tá? Ou seja, se eu estou passando ali de um estado mais energético para o estado menos energético, né, eu vou ter emissão de um fóton. Se eu passo para o estado menos energético para o estado mais energético, eu tenho então a absorção de um fóton, né, de energia. Mesmo assim, né, mesmo com um trabalho belíssimo, né, que Niels Bohr fez, ele não é tem algumas limitações que são bem complicadas, tá? Por exemplo, aqui, né, então, por exemplo, o modelo dele, né, aquela equação dele, né, se aplica legal para o átomo de hidrogênio, né?
Então, tudo que vocês forem ver relacionado ao modelo de Niels Bohr, tá? As deduções matemáticas dele, é apenas para o átomo de hidrogênio. Para os átomos polieletrônicos com mais de um elétron, ele já não encaixa muito bem, não dá muito certo. Ele não explica o fato do elétron não colidir com o núcleo, né? Ou seja, ele simplesmente postula, né? Ele impõe que o momento angular do meu elétron é quantizado, né? Enfim, ele impõe ali uma definição de Planck, né? Da quantização no meu elétron, mas ele não explica o porquê, né? Ele não tem uma explicação científica do porquê que esse momento angular não aparece de forma natural, né? Ele impõe essa questão, por mais que o resultado dê certo, né? Mas é imposta. E ele ainda vê o elétron como partícula, como nós vamos ver, né, nos próximos vídeos. Nós vamos ver que, assim como a radiação eletromagnética possui uma característica dual, né, onda-partícula, o meu elétron também deve ser analisado de uma forma dual. Vai ficar claro daqui a pouco, tá? Então, enfim, isso também é outro problema do modelo dele, né, que ele já deveria ter colocado, né, no modelo dele, que essa questão dual do meu elétron. Mas enfim, o modelo dele contribuiu bastante, né, no estabelecimento dos números quânticos, né, porque ali aparece pela primeira vez o número quântico principal. Então relaciona já as propriedades do meu elétron a certos valores, tá? E esses valores que a gente chama de números quânticos. E fala, né, explica de uma forma bem interessante e de forma correta a questão das transições eletrônicas, né? Então ele consegue relacionar essas transições eletrônicas, inclusive com os espectros que eram emitidos. Então, por mais que ele não consiga, por mais que as equações matemáticas dele não, por exemplo, atendem os espectros de neônio ou outros espectros, né, atômicos, mas ele mostrou o caminho, né? Tipo assim, ele mostrou, olha, essas transições, as linhas espectrais as linhas espectrais, né, obtidas lá pelos espectros de emissão dos gases, é devido a transições eletrônicas, né? E já é um avanço para a ciência. Beleza? Pessoal, espero que tenha ajudado, né, introduzir esse assunto. No próximo vídeo a gente continua a discutir um pouco mais, tá, e aprofundar mais nesse modelo, nessa evolução dessa estrutura eletrônica do nosso átomo. Tá? Até a próxima.